Glória a Deus. Saúde, irmãos capazes do Senhor. Podeis assentar. Estou imensamente feliz, irmãos, por nessa noite estar aqui junto com os irmãos. Agradeço a Deus, é um privilégio estar aqui. Agradeço ao pastor Anderson, nosso pastor que está enfermo em casa, né? Que eu creio também que logo estará conosco. E hoje foi me dada a oportunidade aqui para servir, né? Não é motivo de exaltação, motivo de grandeza, mas aqui com o Espírito unicamente para servir e juntos aprendermos a palavra do Senhor. Porque sabemos que aqui tem homens muito mais capacitados, cada um de nós, né? Homens que já entregaram quase a vida inteira na obra, mas aprove a Deus a nos dar essa oportunidade nessa noite. Antes de começar a meditar na letra da palavra do Senhor, que nós vamos meditar, quero chamar você para cantar um hino comigo, número 186 da harpa. Eu disse para o pastor Anderson pediu para mim, qual o tema da sua mensagem, né? Tem uma dificuldade com o tema. Aí ele falou assim, eu falei, coloca aí, como viver na fé, não pela fé, na fé. Né? Aí depois eu fiquei pensando lá em casa, puxa, viver na fé tem tanta gente que vive, budista vive, maometanista vive, né? Candomblessista vive. Aí depois eu reformulei, falei, como viver na fé em Cristo Jesus, né? Mas aí já estava pronto, né? Vamos cantar comigo esse hino. Eu queria que você prestasse um pouquinho atenção na letra, que com certeza Deus falará conosco também por meio desse hino. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer essa coroa que Deus vai dar, hein? Aleluia. Irmãos, há uma promessa grande para as nossas vidas, que às vezes nós perdemos a noção do que é. Mas na verdade são coisas inefáveis, maravilhosíssimas, que os nossos olhos nunca viram e os nossos corações nunca desceu o nosso coração. É o que está reservado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi o irmão cantando aqui, que
logo que nós passarmos o rio, né? Eu fico imaginando, irmão, como será essa passagem? Como será do outro lado? Será um lugar muito maravilhoso, de muita bênção, de muita glória, de comunhão eterna com Deus. Será maravilhoso. Irmãos, nessa noite foi dada a oportunidade para juntos meditarmos na palavra de Deus. Creio que nessa noite Deus já está presente, já senti a presença dEle aqui, e Ele falará conosco por meio da sua palavra. E a palavra que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu vou começar do versículo 12. Eu quero ler do versículo 12 ao versículo 24, que vai ser o texto base da nossa estudo nessa noite. Ele diz assim a palavra de Deus: instruções finais. Parece que quando nós olhamos na Bíblia instruções finais, às vezes a gente já nem lê, né? Já passa para saudações, a gente às vezes acaba até pulando, não dando o devido valor que tem nessas palavras às vezes, né? A palavra de Deus começa assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Agora vós vos rogamos, irmãos, que tenhais considerações pelo que trabalha entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da obra, tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, console os desanimados, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede, que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem para o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito Santo. Alguma Bíblia vai dizer, não extingueis, né? O Espírito. Não desprezais as profecias. Examinai tudo, retém o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Então, irmãos, pensando nessa palavra, o pastor tinha me perguntado, e eu falei assim, vamos pôr um tema nessa mensagem como o viver na fé em Cristo Jesus. Então, como é viver na fé em Cristo Jesus? Quando nós começamos a olhar e meditar na Bíblia Sagrada, irmãos, nós começamos a perceber que para ser um cristão, tem que ter alguns princípios. Não dá para ser cristão de qualquer forma. Tem princípios bíblicos que nós devemos observar se nós queremos ser cristão. Se nós não atentarmos para esses princípios bíblicos, nós não estaremos sendo cristão, nós não estaremos sendo a imagem e a semelhança de Cristo, porque ser cristão é ser a imagem e semelhança de Cristo. É que nós ficamos tão parecidos com Cristo, que somos chamados de cristão. Você é um cristão. Nós somos cristãos, nossa fé é em Cristo Jesus. E por isso nós estamos nessa noite aqui. E quando nós pegamos essa carta de Paulo, escreve à igreja de Tessalônica, nós começamos a perceber o que Paulo vai revelar, grandes mistérios na vida do cristão. Porque Paulo está vivendo na época em que, logo após, melhor dizendo, em que Jesus, ou contemporaneamente, com os discípulos. Então o cristianismo está surgindo. O que é cristianismo está aparecendo, está tomando corpo, está tomando forma. E o que é? Porque a igreja está sendo formada de judeu, a igreja está sendo formada de gentil, a igreja está sendo formada de bárbaro, a igreja está sendo formada de cítara, de escravo. E como esse povo anda? Como esse povo é? Como essa igreja é? E dentro dessa forma de agir, dessa forma de pensar, como viver na fé,
Paulo vai falar para nós alguns princípios que nós devemos observar para ser cristão. Muitos cristãos, e aqui eu falo da instituição, nós, assembleanos, não falo da igreja local, mas falo da instituição assembleana. Muitos nós, assembleanos, levantamos a mão um dia para o céu e achamos que só porque nós levantamos a mão, pronto, a nossa fé já está pronta. Mas, ao levantar e proclamar a fé em Jesus Cristo, é o primeiro passo para a salvação. Tem tantas outras coisas após isso, que ainda o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos ser salvos, não para que nós venhamos ser salvos, mas que nós possamos alcançar a salvação, porque a salvação é de graça, não se paga por ela, não precisa de esforço, é só crer. A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço. A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço. Entende isso, irmão? Se você conhecer Jesus agora, e a salvação lhe for apresentada, você aceitar Jesus, igual o ladrão da cruz, e morrer, irmão, você não deve nada, você foi para o céu e está perfeito. Mas se conheceu a salvação, te apresentou a salvação, você recebeu de graça. Mas para você agora ir para o céu, você vai ter que mudar alguns comportamentos. Se Jesus não te levou na hora que você aceitou Jesus, se Ele te deixou aqui, você vai ter que passar por algum conserto. Você vai ter que passar por alguma regeneração. Você vai ter que passar por alguma transformação. E é por isso que Jesus não nos leva para o céu. Porque Ele quer que nós sejamos transformados. Porque através da nossa transformação, Ele também usa a nossa vida para transformar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus vai fazer com a vida de Paulo. E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicense, ele começa a falar assim: olha, o primeiro princípio que vocês devem observar é o respeito e consideração. E esse princípio é inegociável. E olha só, Paulo é muito catedrático, irmãos. Ele vai dividir aqui tópico por tópico. O primeiro tópico que ele vai dizer assim: agora, rogo-vos. Ele não está pedindo, irmãos, faça isso. Ele está quase implorando, irmão. Quando a Bíblia diz essa palavra roga, ele está pedindo com uma expressão. É como, por favor, observe isso. Faz parte do viver cristão. Ele diz assim, ó: agora rogo-vos, irmãos, que tenhai consideração pelos que trabalham entre vós e para os que preside sobre vós no Senhor e vos admoesta. O que Paulo está dizendo? Olha, respeita os seus líderes, respeita aqueles que ensinam, respeitam aqueles que são chamados para a obra, respeita aqueles que estão diante da igreja, respeita o corpo de obreiro. Não é eu que estou falando, irmão. Se fosse eu que estivesse falando, você está falando, foi porque você está ensinando, não. Porque eu também submeto essa palavra. Eu também tenho que respeitar o meu pastor, o meu copastor, os meus líderes, os pastores de congregação, os colegas de ministério. Nós devemos respeito uns aos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num mundo, irmão, sem princípios. Estamos vivendo num mundo onde o mundo quer, primeiro, minar todos os princípios do lar cristão, da família cristã. Nós já vemos que já está de mal a pior. Não se sabe o que é família hoje. Dentro do conceito hoje, irmãos, científico de família, não é mais um homem ou uma mulher. Você sabia disso? Quando eu fazia faculdade, isso eu comecei a fazer faculdade, não é que eu sou velho, né, mas comecei a fazer faculdade em 2005, né, já se falava construção de família diferente de homem e mulher, dentro do direito. Então, veja bem, esses princípios bíblicos estão sendo destruídos. Não só os bíblicos, mas também o do viver cristão está sendo destruído. Hoje nós vivemos num mundo que não há mais reverência e intolerância pelos homens de Deus. A gente sente no direito de falar, sem nenhum temor e tremor, de julgar. Mas Paulo não vai ensinar isso. Paulo não vai orientar isso. Paulo vai orientar que ele roga que tenhamos consideração pelos que trabalham entre vós, porteiros,
diáconos, presbíteros, obreiros, dirigente, pastores, evangelista. Não só entre os irmãos e os irmãos que trabalham, mas entre os obreiros também. E também os que presidem sobre nós, que no caso os nossos pastores, os nossos dirigentes de congregação. Então, é o primeiro princípio bíblico aqui que nós devemos levar em consideração, é a reverência, o respeito. Porque, irmão, se a gente trata com respeito aquele que Deus levantou, como Deus vai nos abençoar? Como Deus vai nos abençoar? Se nós estamos desonrando o que o próprio Deus levantou. Eu tenho certeza que o meu pastor, que está aqui sentado me ouvindo nessa noite, foi Deus que chamou ele, eu não tenho dúvida. Senão ele não estaria aqui. Não tenho certeza que o nosso pastor que não está aqui, mas está enfermo, está em casa, e que está lá na casa dele, foi Deus que chamou. Eu não tenho dúvida. Também como não tenho dúvida que eu estou aqui nessa noite, porque Deus me chamou. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o meu coração, se fosse pelo meu coração, eu não estaria aqui. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar aí onde você está, ouvindo, mas não queria estar aqui. Mas Deus me trouxe para cá. Então, quando Deus levanta, Ele levanta. Então, se Deus levanta, irmão, nós devemos respeitar, diz Paulo. Nós devemos considerar, ter respeito. Mas por causa que nós estamos vivendo num mundo onde não se respeita nem as autoridades, esse dia o pastor até acabou falando sobre a autoridade, não se respeita nada, a gente acha que esse princípio também se aplica dentro da vida cristã. Dentro da vida cristã, não dá. Quem está caminhando para o céu, deve obediência. A Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. Alguma Bíblia vai dizer, obedecei os vossos líderes. É mandamento bíblico. Mas a gente... E depois a gente não sabe, irmão, porque a vida da gente não melhora. É uma prova, mas também, irmãos, não aprendemos Bíblia. Achamos que vivemos como o mundo. Eu não vou na igreja do Guilherme porque eu não gosto do pastor da Guilherme. Eu não vou na igreja do aeroporto porque eu não gosto do pastor do aeroporto. Não vou na sede porque eu não gosto do pastor da sede. Você não gosta de ninguém que Deus levanta pelo jeito. De quem que você gosta? De quem o diabo vai levantar? Elias, homem de Deus, também não era apreciado pelos reis. Então começa a observar, será que é eu ou é os homens que Deus levanta, ou é as pessoas que Deus levanta? Irmãos, devemos respeitar, devemos ter consideração por aqueles que trabalham na obra e por aqueles que presidem sobre nós. A sua Bíblia está dizendo isso comigo? Leia aí. Leia aí, abra sua Bíblia. Se puder deixar sua Bíblia aberta, eu agradeço. Porque eu quero que você leia. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você veja se é a Bíblia. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, acompanhe na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 12. A minha Bíblia diz assim, agora vós rogamos, irmãos, que tenhais considerações pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, pelos que te ensinam, pelos que presidem e pelos que trabalham. O que a sua Bíblia diz? Diz algo diferente da minha? Se tiver até outra versão, eu queria que você lesse. Quem tem outra versão diferente dessa? Está vendo? Lê só a palavra que ele usa, ele muda outra, aqui é consideração e aí é reconhecimento. O que é reconhecer, irmão? A minha diz considerar, a sua é reconhecer. Reconhecer aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus, seja quem for, seja no ministério do louvor, seja no ministério da pregação, seja no ministério da oração, reconheça, meu irmão. Você será abençoado. Reconheça que a sua vida vai mudar. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós, porque Deus quer mudar e abençoar a nossa vida. Só que quando nós estamos disforme,
do princípio bíblico cristão, Deus não abençoa. E aí a gente deixa de ser abençoado porque não conhecemos. Vivemos do nosso jeito não dá. Do nosso jeito Deus não abençoa, a gente ora, às vezes até consagra, mas é um problema. Tem uma língua afiada, não respeita. Não respeita, irmão. Eu, quando vou orar para o enfermo, eu já saio do meu banco e falo, Senhor, não sou eu, o Senhor que me consagrou, dai-me autoridade para orar e repreender a doença. É na autoridade que o Senhor me consagrou, não é no meu nome. Eu não sou ninguém, irmãos. Mas quem me chamou e alistou nessa obra, Ele é grande. Ele é grande. E assim, aquele que chamou nossos pastores é maior ainda. Entende? É maior do que todos. Então, Deus é maior do que todos. No versículo 13, ele fala assim, tratai-os com grande estima e amor. Não é só considerar, não é só reconhecer. Tratai com grande estima e amor por causa da obra, que tem de paz entre vós. Está vendo? Não é só reconhecer, não é só considerar, mas deve tratar com estima e amor. Tem outra versão? Tem outra versão aí? Tem outra versão aí para me ajudar? Vamos, irmão, pode participar. É a mesma? Quem tem aí? Pode ler, irmão. Isso. A minha pergunta é, a nossa geração está fazendo assim? E aí nós queremos a bênção de Deus. A gente vem para a igreja que é a bênção de Deus e é desobediente, não obedece a palavra. Ao invés de colher bênção, vai colher maldição. Não tem estima, não tem apreço, não tem carinho. Eu vejo um irmão aqui, ele não está aqui, eu posso falar. O irmão Joaquim está aqui? Não está, né? O irmão Joaquim, irmão, você já viu que ele traz um copo de suco para o pastor? Isso é apreço, estima, é isso que a Bíblia está dizendo. Não estou falando que todo tem que fazer isso, mas é a forma carinhosa dele reconhecer Deus na vida do pastor. Cada um tem o seu jeito. O que não pode é ser indiferente com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Deus usa o pastor para nos abençoar, irmãos. Nós somos abençoados porque estamos nesse aprisco. Se estamos nesse aprisco, Deus tem um pastor que cuida de nós aqui. Tem obreiros. Se nós não entendermos isso e submetermos a isso, nós não somos abençoados. Graças a Deus que Deus colocou essa palavra no meu coração. Você sabe por quê? Porque para o meu pastor ensinar isso é muito difícil. Ele, como sendo pastor, é mais difícil para ele ensinar do que eu, né? Apesar de que eu também ensino, mas eu não sou o pastor. Mas a Bíblia é clara, irmãos, com letras que não tem que não menos culto, menos que assim, aprendeu a ler já pode compreender. Trata-o com grande estima, amor, por causa da sua obra, tem de paz entre vós. O duro é que não trata e nem tem paz. Briga com o pastor, já vai para outra igreja. Briga com o pastor, já vai para outra igreja. Haja congregação. Que a gente tem 12 ou 13, né, pastor? Não dá, não, já passou pelas 12. Está na última. Que Deus tenha misericórdia. Aprenda a amar vossos pastores. Aprendam a amar vossos líderes. Se não consegue, pede a Deus para mudar o coração. Quer receber a bênção de Deus? Quer ser próspero, irmão? Quer ter uma vida abençoada, uma vida longa? Que a bênção de Deus esteja sobre a vida, seja obediente aos princípios bíblicos. Não adianta nós estarmos aqui sentados e ser cristão intelectual. Cristão intelectual, o inferno está cheio. Conhece a Bíblia de capa a capa, mas não pratica nada. Nós estamos vivendo na época de cristão intelectual. Sabe-se muita Bíblia, mas pouca prática. E cristianismo é prática, não é intelecto. Intelecto é mormo. Intelecto é qual? É uma religião intelectual aí. Tem muitas, né? Que só na filosofia, né? Tem umas modernas aí, muita só filosofia e nada de prática. Então, veja bem, nesse primeiro ponto, então nós devemos tratar esses homens de Deus com grande estima e amor.
e ter paz com eles. Paulo está dizendo que a igreja de Tessalonicense e hoje a igreja de Campo Mourão referencie, reconheça os homens em qual Deus tem separado para trabalhar com a igreja de Campo Mourão. Tenha paz com eles. Tenha-os em grande estima. Ora por eles, porque também ora por vós. Eu já fui pastor, irmãos. Eu já fui pastor, não, já fui dirigente de congregação. Você não sabe a responsabilidade que é. Eu sei. Deus faz a gente sentir a dor dos nossos membros. Quando eles vêm contar alguma coisa para a gente, às vezes a gente vai dormir, a gente não consegue dormir, porque Deus incomoda e a gente vai orar. E às vezes a gente ora mais, irmãos, para um membro da nossa igreja do que para nós mesmos, com tanta dedicação e afinco que a gente quer que Deus resolva o problema, porque a gente quer que a palavra de Deus cresça, que o nome do Senhor seja glorificado, que a igreja glorifique a Deus. É o que o homem de Deus quer, que a igreja glorifique e exalte o nome do Senhor, que a igreja cresça. Mas, por causa do mundo em que vivemos, estão perdendo esse princípio, também estão perdendo a bênção de Deus. A sua vida poderia ser melhor. A sua fé poderia ser melhor. Veja esse princípio. Muda a partir de hoje. Muda a partir de hoje. E passa a reconhecer aqueles a quem Deus tem chamado para a obra. Eu poderia citar vários exemplos bíblicos. Por exemplo, Davi, que não quis tocar no Saul, mesmo Saul errando. Princípio bíblico. Você vê, homem de Deus tem princípio bíblico? Quem é chamado tem princípio, irmão. Quem é chamado por Deus tem princípio. Obedece o princípio bíblico. Davi não matou Saul, mesmo sabendo que ele estava fazendo tudo. Era chamado de Deus, estava fazendo o que Deus não queria. Mas quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Mas hoje nós tocamos à vontade. É velho demais, é novo demais, é porque é advogado, não é porque não sabe de nada. Se não sabe, não sabe. Se é porque é advogado, porque é advogado. Se é porque... Tem um porquê. Tudo tem um porquê, pastor. Não adianta. Não adianta. Tudo tem um porquê. Às vezes é porque é advogado, ou porque trabalha na prefeitura. Às vezes é porque... não, porque não sabe de nada, é porque... Sempre tem. Então nós precisamos reconhecer que Deus chama não por função, não por cargo. Deus chama porque Ele quer chamar. Deus usa eu, usa o pastor, usa outro, usa quem Ele quer, usa quem trabalha, usa quem não está trabalhando, usa criança, usa homem, usa quem Ele quer. Vamos passar para o primeiro tópico? Então, nesse primeiro tópico, eu queria justamente pegar essa primeira parte desse princípio bíblico. A pergunta é, nós estamos fazendo isso? Quer ver a sua igreja? Aqui nós temos muitos obreiros também, dirigentes de igreja. Quer ver sua igreja abençoada? Ensina eles a respeitar você lá. Porque se eles respeitar você, eles têm a bênção de Deus na vida deles. Mas se eles não te respeitar lá, eles não têm a bênção de Deus na vida deles, vai ter maldição. Escuta o que eu estou dizendo. Eu desafio fazer uma prova com Deus nessa noite. Você que vive falando de homem de Deus, eu te desafio, em nome de Jesus, fazer uma prova contigo nessa noite. Fala que você vai mudar a sua vida e que você quer a sua vida transformada. Que você vai fechar a sua boca, que você vai deixar de falar e você quer a sua vida transformada, se Deus não vai mudar a sua vida. Mas seja sincero. Fecha a boca. Porque é princípio bíblico, irmãos. É princípio cristão. É de quem caminha para o céu, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É recomendação para a igreja de Tessalônica. É hoje recomendação para a igreja de Campo Mourão. No versículo 14, Paulo agora, irmãos, vai ensinar que a vida cristã também não é só o reconhecimento com o pastor, não é só com o ministério, é também com meus irmãos. E agora, essa segunda parte, Paulo vai falar do relacionamento entre irmãos. Do versículo 14 a seguir aí, ele vai dizer assim, exertamo-vos também, irmãos, e admoestais, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustentei os fracos e seja paciente para com todos. Olha só, irmãos, há tanta recomendação aqui. Primeiro, eu fico imaginando, se a igreja, se Paulo parasse no primeiro tópico, já estava bom demais, só precisava respeitar os pastores, né? Que benção. Mas ele continua dizendo assim, olha, ele continua usando o mesmo verbo, exorto, suplico, rogo.
né? Ele pede com veemência, né? Olha, irmãos, admoesteis os meus insubmissos. Tem, irmão, no meio da igreja, olha que pena. E tem, né? Porque se não tivesse, Paulo não tinha escrito. Sabia, pastor, que tem os insubmissos, os rebeldezinhos? Pois é, olha Paulo falando aí, ó. Admoestar eles, ensinar eles, admoestar e ensinar essas pessoas, irmão. É o que nós estamos fazendo aqui, por isso que Deus está nos trazendo aqui nessa noite. Se tem um insubmisso, um rebeldinho que acha que tudo que o pastor fala não serve para ele, que Deus não usa, é isso que Deus está dizendo. Olha, escuta, estou te ensinando nessa noite. Porque teve uma época da minha vida, já passo, irmão Zaqueu, teve uma época da minha vida que eu não quis ouvir quem pregava. Eu queria escolher quem pregava. Deus falou, é assim que você quer? Eu vou tratar com você então. E sabe quantos anos Deus me tratou, irmão? 2 anos. Deus tirou do emprego, eu fiquei 2 anos desempregado. E Deus falou bem assim, o seu bico cresceu tanto que toda palavra que eu coloco diante de si, você não come. Eu vou ter que quebrar, porque ele fez uma curva, você não consegue comer mais. Os insubmissos, Deus trata duro. E quando não vai pela palavra, pelo ensino, Deus vai entrar lá na casa e trabalhar lá. Deus vai entrar na vida e mudar a situação lá. Porque é assim que Deus faz, Ele fez na minha. Vai fazer na sua também. Pode falar, Zaqueu. Pode falar. Isso. Os sonolentos. Insubmissos, sonolentos e rebeldes. Está vendo? Irmão, a palavra no original significa isso. Quando você pega 3 versões da Bíblia, fica mais próximo de você entender o que a palavra no original está dizendo. Então, a palavra do original significa aqueles que é sonolento, preguiçoso, os rebeldes e os submissos. Então, esse deve ser exortado, ensinado. Espero que nós não sejamos assim. Às vezes, irmão, nós estamos aqui, mas somos assim. Às vezes eu estou aqui e preciso disso. Então a palavra é para você e para mim, não é para quem não veio. A palavra é para nós. Se a igreja tivesse cheia, tem hora que eu fico falando, meu Deus, mas esses irmãos vêm toda quinta-feira, parece que é só na gente que é surro e aqueles que não vêm. Mas se Deus está falando conosco, é porque Ele quer nos abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar a minha casa e a sua casa. Então vamos ouvir, que é melhor ouvir, é melhor obedecer do que sacrificar? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Então vamos admoestar os insubmissos e consolar, irmãos, os desanimados. Nós temos que fazer o amor fraternal. Se alguém está doente, se alguém está sofrendo, se alguém precisa de ajuda, de consolo, vamos consolar uns aos outros. Nós não somos egoístas, nós somos uma família. Nós oramos um pelos outros, intercedemos um pelos outros. Devemos observar. E Paulo vai falar um pouquinho mais. Sustentai os fracos. Os fracos aqui, irmãos, é os necessitados mesmo financeiramente. O irmão perdeu o emprego, está precisando de ajuda, necessita de algo. Nós precisamos ajudar. É o que a gente sempre faz. Se você souber e não puder ajudar sozinho, conversa com o seu pastor. Ajude, leve o caso, é papel do cristão. Mas você não pode fazer vista grossa assim, como aquela parábola do samaritano que Jesus passa um monte de religiosos, não faz nada. Mas Jesus passa e faz. Então, esse é princípio bíblico, ele está nos orientando como viver uma fé cristã em Cristo Jesus. Agora, irmão, não adianta a gente estar aqui estudando e não tentar pelo menos praticar, né? Você sair daqui depois, o que o irmão do Aldo falou? Ele deu um estudo lá da Bíblia. Que estudo? Não sei. É um estudo lá em Tessalonicenses. Não sei nem um livro. Está em Gênesis e Apocalipse ali. Primeiro, que nós aprendemos? Referenciar e obedecer nossos líderes. No segundo tópico aqui nós estamos vendo o quê? Admoestar os doentes, os necessitados, os rebeldes, ajudar os fracos. Acordar o sonolento, né? Ajudar o rebelde a entrar no caminho pela porta, irmãos. Ele é uma alma preciosa, a gente quer jogar o rebelde fora. A Bíblia está mandando a gente ensinar eles primeiro. Tá?
Vede que ninguém retribua o mal por mal e segui o bem, uns para com os outros e para com todos. Então, aqui é uma ordenança final, que sejamos pacientes com todos. Eu poderia citar aqui, irmãos, admoestar o submisso. Eu queria que você lesse para mim, o tempo passa muito rápido, mas vamos ver se a gente consegue ler dos insubmissos aí. Segundo Timóteo, o que Paulo fala de um homem que é insubmisso? Segundo Timóteo 4, 11 e 12. Quem puder ler para mim, eu agradeço. Segundo Timóteo 4, 11 e 12. Onze e 12? Segundo Timóteo? Ué, será que eu peguei errado? Segundo Timóteo, fala do latoeiro lá. 11 e 12. Não, é aquele lá que ele leu mesmo. É o 14 a seguir, isso mesmo. Desculpa, eu fiz errado aqui. Lê o 14 aí. É só o 14. Não, não é esse texto, não. Segundo Timóteo 4, 14. Está vendo, irmão? Um rebelde, um insubmisso aí. O que ele recebe? Segundo as suas obras. 1 Timóteo 1 e 20. Desculpa aí, irmãos. 1 Timóteo 1 e 20. Vamos ver outro também. 1 Timóteo 1 e 20. Pode ler. Olha, depois que ensina o submisso, olha o que Paulo faz com eles. Ensina. Não aprende, não quer ir? Então vai ter com o pai dele, não é verdade? Então, mas Deus nos orienta a ensinar os insubmissos, os rebeldes, aqueles que não conseguem. Agora vamos ver, então, sustentar. Eu não vou ler o Tiago 2,15, não, irmãos, que vai falar assim, demonstrar a fé sem obras. Que se tiver um irmão necessitado, você sabe que ele está passando necessidade, vai orar por ele. E vai despedir o irmão sem nada. O irmão veio falar com você que está precisando, não tem nada em casa, não vai almoçar aquele dia. Ele vai na sua casa, você ora por ele, está na hora do almoço e ele vai embora. Que fé é essa? Que fé é essa, irmão? E tem cristão assim, irmão. Tem cristão que ouve o outro irmão chorar. Ele tem abundância. Ele não se move um dedo. Que fé é essa? Se Deus permitiu que o irmão fosse lá na sua casa, você abriu a porta da sua casa para ele chorar as necessidades, você acha que Deus não está fazendo algo para te comover, para você ver? Ou se você também estiver na mesma situação, não puder ajudar, mas chamar alguém que possa ajudar? Não, irmão, vou orar. E o irmão vai com a barriga vazia. Essa fé, irmãos, não é uma fé em Cristo, isso é uma fé morta. Estamos vivendo essa época. A gente precisa sentir a dor do outro, passar pela dor do outro, porque a vida cristã é isso aí, é ajudar os necessitados, contribuir com o que pode. Irmão, você não precisa dar o que você não pode, o que você não tem, mas faça a sua força. Se é R$1, vai ajudar com 1, se é com 2, ajuda com o que tem. Mas não deixa sem ajudar, tá? Porque se você não ajuda, você não está cumprindo os princípios cristãos. Ajuda com o que você pode e que não te faça mal. Veja bem, esses dois tópicos, nós aprendemos a viver com os nossos obreiros, dirigentes de igrejas, com os nossos pastores. No segundo momento, como vivemos entre membros, tolerando os insubmissos, ensinando eles, fortalecendo os fracos, consolando os desanimados. A gente consola os desanimados, a gente nem quer saber, né, irmão? Da dor do outro, né? A gente nem quer saber da dor do outro. Às vezes, irmãos, a gente parar só para ouvir, a gente já está ajudando.
Para ouvir seu irmão, às vezes, é seu irmão. Não é irmão, a gente tem aqui que a gente é irmão de sangue, mas a gente é muito mais que irmão de sangue. Irmão de sangue vive junto, irmãos, 20 anos. Depois casa, cada um vai para o seu lado, não é verdade? Às vezes nem vê mais. Um vai para o norte, outro vai para o sul. Nós vamos viver a eternidade com Cristo. Nós somos muito mais que irmãos com sangue. Nós somos irmãos em Cristo. Não é porque você não tem a minha aparência física que você não é meu irmão. Nós somos muito mais que irmão de sangue. Nós devemos ouvir uns aos outros, é o que a Bíblia diz. Mas por causa desse mundo moderno, egoísta e maligno, nós estamos deixando os princípios mal entrar dentro da igreja, mas Paulo está nos orientando. E a última parte desse ensino, que é como devemos viver na fé. E aí não basta, irmãos, só respeitar o pastor, só reconhecer o pastor, tratar os nossos irmãos, né, recomendar, ajudar os desanimados, mas a gente também precisa ter uma vida em comunhão com Deus. Como nós temos uma vida com fé? A partir do versículo 16, Paulo agora vai falar como ter uma vida realmente cristã. Não é só sentar no banco, não, você sabia? Ah, vou no culto. Começou o culto. O irmão canta, o irmão prega, o irmão canta, o irmão prega, e eu estou lá, sentado. O que você veio fazer? Adorar é sentar, irmão? Adorar a Deus é sentar? Sentar, eu fico em casa. Será que quando eu estou sentado em casa, eu estou adorando a Deus? Tá, pastor? Sentar? Só sentar? Não, você falou depende, que você falou que de repente está adorando em espírito, né? Mas eu estou falando, a função de só sentar, sem qualquer conexão com o céu. Ah, será que quem mandou a mensagem agora? Olha o meu WhatsApp. É adorar? A gente está achando que vir na igreja é adorar, irmãos. Pastor, nós estamos vivendo um tempo que não sabe mais o que é adoração. A gente precisa, irmão, glorifica a Deus, adore a Deus. Aí os irmãos vão falar, irmão, eu não preciso levantar o braço. Eu também até não concordo, sabe? Você acredita que eu não concordo? Manda subir o braço, levanta, cansa, em pé. Não gosto disso também. Mas, irmão, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente manifesta algo. Alguma coisa. Não tem como o Espírito Santo estar dentro e a gente está assim, porque o Espírito Santo é vivo, ele não é morto. Quando ele está dentro, algum trimelique, alguma coisa, um piscar, um glória, um aleluia, uma lágrima, alguma coisa sai. Mas aí a gente olha, está sem espírito, né? Precisa do espírito da vida, que é o Espírito Santo entrar. Irmão, nós éramos mortos, hoje nós somos vivificados em Cristo Jesus. A palavra tem que nos tocar, nós não podemos ser indiferentes com a palavra, irmão. A palavra tem que tocar, mas ela tem que tocar de verdade, não é por hipocrisia, ela tem que falar. Porque a palavra, irmão, se a palavra de Deus não fala no teu coração, meu irmão, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Porque o único que pode resgatar o homem da perdição é a palavra. Sem a palavra, irmão, se você não gosta da palavra, se você não ama essa palavra, se você não acredita no que eu estou dizendo, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de você e te revele a salvação. Porque você não sabe o que é salvação. Então nós precisamos entender, e agora Paulo vai falar justamente sobre isso. Nós precisamos agora entender como é o viver cristão. E o viver cristão, irmãos, não é só o cultuar a Deus. O cultuar a Deus, unidos, igual nós estamos aqui, nós externamos a nossa comunhão. Porque quando a gente está sozinho, ninguém sabe qual que é a nossa comunhão com Deus. Mas quando nós nos reunimos, nós externamos aquilo que nós falamos em oculto com Deus. Às vezes você tá dentro do seu carro, você está falando com Deus, Deus, que dia maravilhoso, que dia benção, que trabalho maravilhoso. Eu, às vezes, pego a minha moto, vou para o trabalho, eu vou orando na minha moto, agradecendo a Deus pelo dia. Hoje mesmo estava um dia tão fresquinho de manhã cedo, eu falei, meu Deus, que dia maravilhoso. Hoje eu fiquei até meio estranho, porque hoje de manhã cedo eu nem sabia que ia ser chamado para pregar, né? Mas levantei de manhã cedo, peguei minha moto, estava bem friozinho, um clima bem agradável. Minha esposa foi com o carro para a faculdade, fui para a moto, falei, meu Deus, que dia maravilhoso, que dia abençoado. Hoje eu estou feliz. Não estou falando porque eu estou pregando, não, mas é o que estava no meu coração de manhã. Eu agradeço o Senhor pelo dia hoje, pelo emprego, né? Então, assim, é comunhão com Deus, não é só aqui. E às vezes nem aqui, né? Às vezes nem aqui.
Então a gente precisa entender o que é ser cristão. Ser cristão, irmãos, é realmente oferecer algo a Deus. Algo que está dentro de nós, não é externo, é interno. Tem que oferecer a Deus, tem que sair de lá de dentro. E aí nós vamos ver o que nós devemos fazer para viver. Regozijai-vos sempre. E aqui já começa a Deus a nos machucar. Porque se a gente não está contente com o que Deus nos dá, a gente nunca vai regozijar. Nunca vai se alegrar. Sabe o que é regozijar, irmão? Regozije sempre. Não. Regozije sempre. Se alegrar. Alegria se alegra sempre. Mas o crente só vem para a igreja maribundo, meu Deus. Mas só vem, parece que vem no sol. Perdão da palavra, pastor. Diz que só vem o pó da rabiola, eu nem sei o que é isso. Aí fala assim, ainda bem que eu vim. Irmão, mas é a Bíblia que está dizendo, regozijai-vos sempre. A gente sabe que a gente tem dificuldade, tem problema, mas todo culto, irmão, todo dia, anos e pós ano. Deus deu um carro, eu quero a casa. Deus deu a casa, eu quero a chave. Deus deu a chave, eu quero o avião. Deus deu emprego, eu não quero mais esse. Nunca está satisfeito. Sempre insatisfeito. Mas a Bíblia está falando, regozijai-vos uma vez. Só nos domingos. No culto de ensino, fecha a cara. Não, irmão, regozijai-vos sempre. A pergunta é, a palavra está falando, agora eu quero falar a palavra especificamente para mim e para você. Você regozija sempre? Você está sempre alegre, como a Bíblia manda dizer? A Bíblia que manda, regozije sempre. Você lembra? Se você às vezes fica muito triste, lembra dessa palavra. Vou parar de ser triste hoje. Hoje eu quero ser alegre, Senhor, eu quero ser alegre. Porque a sua palavra manda eu ser alegre. Então me torna alegre hoje. Aí hoje você gostou, você fala assim, Senhor, amanhã também eu quero ser alegre também. Tenta ser um pouquinho alegre, irmão, porque a Bíblia manda nos orienta nisso. Não fica olhando só para as coisas da vida, não, que você vai ficar muito maribundo. Conservar a alegria. Também. Né? Regozijando e conservando, né? Que benção. A pergunta é, você é feliz? Irmão, tem pessoas que é feliz assim. Ele quer uma benção de Deus. Deus dá a benção. Irmão, 2 dias ele está numa felicidade, no 3º dia, pronto. Acabou a felicidade. A Bíblia manda nos regozijar sempre. Faz parte do caráter cristão, do viver na fé em Cristo, ser alegre, independente da luta. Sunamita, vamos lembrar da Sunamita? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Ela está alegre. Apesar de estar triste. Angustiada, mas é só um momento, porque ela sabe que aquilo ali vai ter solução. Vai ter solução. Nós esse dia estava lá no Coapar, né, na terça, né, pastor? Que Deus, nosso Deus é Deus do impossível, irmão. Deus faz milagre. Nós estamos numa geração, eu até falei lá, nós estamos numa geração do Deus do impossível. Ah, Deus do impossível, Deus do impossível. Quem acredita? Quem acredita que Deus é Deus do impossível? Você quer viver o impossível? Não. Porque para viver o impossível de Deus, você tem que viver, irmão. Para você saber que Deus ressuscita, você tem que passar pela morte. Para você saber que Deus fecha a boca do leão, você tem que cair na cova. Para você saber que Deus livra da fornalha, você tem que passar lá. Você quer? Ah, não, Senhor, então deixa. Eu acredito, mas não quero. Não quer ter experiência, né? Não quer ter experiência. Não quer ter experiência. Quando Deus começa a colocar na experiência, Deus me livra, senão eu vou desviar. Pai do céu, tem misericórdia. O sangue de Jesus eu repreendo. Calma, filho, eu estou te provando, eu estou te testando. Calma, a bênção vai ser grande. Não quero. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos regozijar-vos sempre. Versículo 17, mais um requisito de ser cristão. De viver na fé sem cessar, constantemente. Irmão,
Misericórdia. Nós erramos pra caramba nesse quesito, né? Nós erramos. Irmão, nós. Estou falando vocês, nós. A palavra fala com nós. Às vezes a gente chega no culto, o que a gente faz? A oportunidade excelente para orar. Porque, irmão, o melhor lugar para orar é onde? Aonde é o melhor lugar para orar? Na igreja, na casa de Deus, junto com os outros irmãos. A gente pega até um gás. Tem outro orando, e a gente vai junto. Mas, irmão, nem na hora do gás, que o Espírito Santo está usando o irmão, o outro está falando em língua, eu tenho coragem. Imagina num frio desse no cobertor na minha casa. Mas a Bíblia está falando que o cristão, ele ora sem cessar. E aqui orar, irmãos, não é assim, estar dobrando o joelho, mas é estar em contato com Deus, em comunhão com Deus. Eu posso estar aqui falando com vocês e orando com Deus ao mesmo tempo. Você sabia disso? Posso estar aqui pensando, Deus, abençoe enquanto eu falo. Deus, eu estou indo trabalhar, me guarda nessa... É ter contato, irmãos. Tem gente que lembra de Deus... Eu não vou falar que no culto, porque tem hora que vai vir no culto e não vai lembrar de Deus ainda. Ele passa a semana inteira, vem no culto, não lembra de Deus, aí quando quebra o carro, ai meu Deus! Aí lembrou. E aí oração você já viu, né? Irmão, nós devemos orar. E orar aqui é comunhão. Não precisa você estar de joelho, não precisa você estar naquele, igual falsos hipócritas lá, não precisa. Fala, Senhor, vai comigo, eu estou contigo. Senhor, que dia maravilhoso, que dia lindo. Senhor, obrigado pelo emprego. Eu agradeço sempre, Deus, o meu emprego. Eu agradeço, não estou falando para exaltar, mas eu sempre agradeço a Deus pela família, pela casa, pelo lar, pelo emprego, pelos meus patrimônios, por tudo, irmãos. Às vezes eu estou andando na rua, Senhor, obrigado. Não vem do nada, Senhor, obrigado pela vida, obrigado. Nós temos que ser agradecidos, irmãos, é bíblico isso. Senão nós vivemos essas pessoas sem regozijarmos. E a Bíblia vai dizer no versículo 18, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Irmãos, viu como que tem quesitos para ser cristão? Tem quesitos, porque Paulo vai rogar que nós devemos proceder dessa forma. A minha pergunta é, eu e você, andamos assim? Ou pelo menos nós sabemos que deveríamos andar assim? Às vezes não, né? Às vezes nem a gente sabe. Mas a partir de hoje, porque Deus fala conosco, Ele sempre vai falar, Ele está pedindo para a gente regozijar, orar sem cessar, dar graça em tudo. E um outro ponto, não extingue, não apaga o Espírito. E o Espírito aí com letra maiúscula. E aqui é um grande problema. Nós estamos vivendo em tempos de extremismo, irmãos. Nós olhamos na Bíblia, porque a gente, assim, ou a gente é PT, ou a gente é Bolsonaro. Ou a gente é Deus, ou a gente é diabo. Né? E tem que ser assim mesmo, Deus ou diabo, não tem meio termo. Quem está no muro é do diabo, né? Mas veja bem, irmãos, mas por que nós olhamos e vemos a história da igreja de Corintos? Porque a igreja de Corintos, quando o Espírito Santo manifestava, era uma desorganização. Aí muitos hoje não deixam o Espírito Santo agir na vida, não deixam o Espírito Santo ter liberdade. Extingue o Espírito Santo de operar em nosso meio. Ah, que não precisa, que não precisa. E sabe, quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar essa palavra, eu fui observar o que algumas Bíblias vai extinguir, outra vai falar apagar. Apagar, essa palavra no original, ela significa extinguir, apagar, sufocar, suprimir, abafar. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, irmãos, deixe o Espírito Santo com liberdade para agir na sua vida. Não suprima, não abafa, não sufoca, não apaga. Você é espelho, você é refletor da glória de Deus. Se eu apago o Espírito Santo, se eu deixo de o Espírito Santo não agir na minha vida, como que as pessoas vão ver o reflexo de Deus em mim? Se tudo eu acho que é meninice, se tudo que eu acho que é o Espírito Santo que não está operando. E aí, irmãos, nós vivemos numa mornidão. E a mornidão, você sabe como que Deus trata lá nas cartas da igreja, lá Deus vai tratar, né? Se eu não me engano, a Filadélfia ou a Laodiceia?
a Laodiceia, Deus vai tratar com ela quem é morno. Irmãos, uma coisa é certa, o Espírito Santo é movimento puro. Movimento, o Espírito, onde você fala assim, está morto, não tem Espírito, nem de homem, nem de Deus. Porque o Espírito Santo é vida. Se a gente diz que tem o Espírito de Deus brilha em nós, tem fulgor em nós, o Espírito Santo mora em nós, tem que ser demonstrado, irmão. Tem que ter vestígio. Irmãos, é a única forma de Deus morar dentro de você e dentro de mim, é por meio do Espírito Santo. Você sabia disso? Se o Espírito Santo não estiver aí, irmão, Deus não está aí. Porque a única forma que Deus está aí, é se o Espírito Santo estiver aí. Porque a única coisa, ou melhor, o único ser que pode viver dentro de nós é o Espírito Santo. Lembra quando Jesus veio na terra? O próprio Jesus vai, o próprio Jesus vai dizer que quem vê ele, vê o Pai. Porque onde está um, está os três. Então, onde está o Espírito Santo, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não está, o Pai nem o Filho está. Então, nós não devemos extinguir o Espírito Santo, mas deixar o Espírito Santo agir no nosso meio. Nós, irmãos, o Espírito Santo quer agir. O Espírito Santo tem dom de profecia, o Espírito Santo tem dom de pregação, dom de canto, dom de ensino. Mas nós estamos deixando apagar. Nós não queremos mais ser usados. Às vezes a gente quer ser usado com profecia, que eu quero falar assim, irmão, pastor Anderson, Deus me deu uma profecia aqui agora. É isso que eu vou te consagrar pastor e vou te dar um carro. Essa eu quero te entregar. Mas aquela profecia que Deus vai falar, olha, conserta a sua vida. Deus falou que isso, a gente não quer entregar. Mas a Bíblia fala que a gente tem que admoestar, orientar, ajudar, irmãos. Isso é para ajudar. Se Deus vai te usar, deixa que o Espírito Santo use a sua vida, para que você possa, não sufoca. E aí, em consequência disso, Paulo vai dizer, olha, não despreza a profecia também. Agora, por causa de algumas profetadas, despreza todas as profecias. Por causa de alguns ingênuos na carne, desfaz toda a obra de Deus. Não tem como, né, irmãos? Deus continua falando por meio de profecias. Então, nós não devemos deixar apagar o fogo do Espírito Santo no nosso meio, não devemos desprezar as profecias, e devemos examinar tudo e reter o bem. Eu estou falando aqui, irmãos, não é a minha interpretação, o que a Bíblia está dizendo. Eu estou meditando com você o que a Bíblia está colocando para nós. E aí a Bíblia diz que, ouvindo isso, nós devemos reter o que é bom, e a palavra de Deus é bom para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E aí, depois disso tudo, Deus nos santificará no vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós somos cristãos, se assim vivemos pela fé em Cristo Jesus, se temos a vida santificada em Cristo Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Então precisamos aprender esses princípios para ser cristão, irmãos. Se nós não obedecermos os princípios bíblicos, nós não seremos abençoados. Irmãos, eu tenho tanta fé, que se nós fizermos o que essa palavra diz, nós seremos abençoados de uma forma tão tremenda, que você não tem noção. São coisas inefáveis, que o homem jamais viu. Mas a gente precisa obedecer ao princípio que está na Bíblia Sagrada. Não olhar para os princípios do mundo, mas sim para os princípios que estão na Bíblia Sagrada. Obedecer vossos líderes, ajudar uns aos outros e ter uma vida de comunhão com Deus. Regozijando, orando, dando graça em tudo, não apagando o Espírito Santo, não desprezando as profecias e examinando e guardando. A pergunta é, você vai guardar essa palavra? Depois eu vou te perguntar, eu vou olhar seu rosto e vou assim, daqui um dia eu perguntar, você lembra daquele ensino? Vamos ver se nós guardamos? Que Deus nos ajuda, irmãos, porque só assim teremos vitória. Irmãos, é a mais pura verdade. Quer ser abençoado? Ouve a palavra de Deus. Não perca culto de ensino, não perca culto de doutrina. É aqui que você é abençoado. Parece que é tão sem graça, não parece? Sentar, ficar ouvindo essas coisas. Meu Deus, mas irmãos, é aí que você ganha a vida. Escuta o que eu estou te dizendo, é aqui que nós ganhamos a vida em Cristo Jesus. É por essa palavra. É por ela que o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. Amém? O senhor quer fazer algumas considerações finais? Pode orar.
Por favor, nos colocamos em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento. Continuando orando pelo nosso pastor, irmãos, ele está doente, mas será, com certeza Deus vai recuperar a saúde dele. Nós estamos crendo, o tempo está frio, mas a vitória virá em nome do Senhor Jesus. E vamos guardar essa palavra no teu coração. Guarda em nome de Jesus. Eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui, eu quero orar por você. Rápido que o meu tempo já passou. Louvado seja o nome do Senhor. Faça um compromisso com Deus hoje. Deus vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu não tenho poder para fazer nada na sua vida, mas Deus tem. Em nome de Jesus. Pai eterno, diante da Tua presença, estamos nessa noite, neste lugar. Pai, aqui meditamos na Sua palavra e nos alegramos nela pelo Teu Espírito eterno. Pai, eu te peço agora, guarda em nosso coração esses princípios, para que não venhamos pecar contra Ti, ó Deus, mas que a Tua bênção e a Tua misericórdia esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós que estamos aqui, especialmente desses irmãos que aqui estão na frente. Eu quero interceder pela vida deles, em nome do Senhor. Pai, muda nesse momento, meu Pai, a vida desses que aqui estão, para a glória do Senhor. Eu confio nesta palavra para a glória do Teu nome. Amém. Deus vos abençoe.